Está começando mais uma edição do Fórum. A solução de conflitos em poucos meses é uma das principais vantagens da mediação e arbitragem, métodos alternativos cada vez mais utilizados pelas empresas no Brasil. Para saber o que são e como funcionam, conversamos agora com os advogados Francisco José Carrali e Francisco Maia Neto, os quais eu gostaria de agradecer muito por atender o nosso convite da TV Justiça para tratar desses dois temas que são de grande relevância no Brasil hoje. Mas antes de entrarmos especificamente nesse assunto, gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente desse tema. E em outubro, o Conselho Nacional de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil assinaram um acordo de cooperação técnica para estimular a utilização da conciliação, mediação e também arbitragem em processos judiciais. Vamos ver a reportagem. Só no ano passado tramitaram no Judiciário Brasileiro quase 70 milhões de processos. Para dar conta desta demanda e desafogar os tribunais, o Conselho Nacional de Justiça aposta nas conciliações. O acordo entre as partes leva à solução mais rápida dos conflitos. E agora o CNJ ganhou mais um parceiro. Foi assinado um termo de cooperação técnica entre o Conselho e a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB vai preparar e incentivar os advogados para atuar nas conciliações. Nós vamos trabalhar conjuntamente, CNJ e OAB. Já colocamos a estrutura da nossa escola para cursos de mediação, curso de arbitragem, curso de conciliação. Já fizemos alguns nesse sentido em parceria com o Ministério da Justiça e vamos agora ampliar o alcance da nossa conciliação. Aí a necessidade de se apostar também num pensamento de soluções alternativas, mediação, conciliação, arbitragem. Bem, começar aqui com o Maia, que inclusive é também conselheiro da Ordem dos Advogados no Brasil, a seccional Minas Gerais. Maia, qual a importância de um acordo como esse? Bom, eu acho que isso demonstra que as soluções alternativas de conflitos, elas não chocam com o judiciário. Eu acho que o mais importante é isso. Durante algum tempo se colocou que havia um antagonismo entre o poder judiciário e as soluções alternativas, notadamente a arbitragem, a mediação. Então, o convênio de cooperação ele tem primeiro esse condão. E depois, eu acho que quebra também um paradigma de que os advogados são contra as soluções alternativas de controvérsia. Isso, inclusive, em Minas Gerais, nós até demos um passo anterior, porque nós lançamos esse ano uma cartilha, tanto de mediação como de arbitragem, exatamente para estimular o advogado a utilizar esse procedimento. O que eu acho muito interessante, essa reportagem, inclusive, ela mostrou que é um empenho conjunto aí do tribunal, do CNJ, da Ordem dos Advogados, um empenho conjunto para um problema que nós temos que é seríssimo, que é o acúmulo de processos no judiciário. E esse empenho tem um objetivo, melhorar a prestação jurisdicional. E aí é muito interessante mesmo esse apoio, esse incentivo no debate dessa matéria. Mas você citou a cartilha, você me passa aqui. Pois não. Para ver o Carrali, para eu poder mostrar. Então quer dizer que a cartilha, na verdade, então ela foi lançada antes até mesmo desse acordo firmado aqui com o Foi lançada em maio desse ano e ela tem a cartilha de arbitragem, também tem a de mediação e faz parte de um esforço que a OAB Minas Gerais está empreendendo através da sua comissão de mediação e arbitragem no sentido de levar ao advogado e levar também ao público em geral, através de um esforço de difusão desses instrumentos, dessa possibilidade. E como disse o nosso colega Dr. Carrali, isso demonstra que as soluções alternativas são uma via auxiliar ao judiciário e que não podem prescindir deles, porque o judiciário, eu digo sempre, é o guardião da arbitragem. É o guardião dos mecanismos em geral, mas principalmente da arbitragem, porque se não houvesse a proteção do judiciário, muitos dos atos que são praticados na arbitragem não podiam ser cumpridos, inclusive a própria decisão do árbitro.
Você citou aí uma quebra de paradigma, que é justamente essa que se colocou durante um bom tempo. Eu acredito até que hoje já não se fala mais nisso, nessa oposição do advogado, que tiraria ali o clientelismo, que estaria ali prestes a resolver problemas e que não teriam o trabalho direto do advogado. E a própria OAB assina um acordo, lança uma cartilha, incentiva, apoia. Ou seja, parte mais por uma questão social mesmo, de cunho social. Bom, eu também faço minhas as palavras do Dr. Carrali. Ela é social no sentido de que nós precisamos, toda a sociedade brasileira, dar a sua cota de contribuição a essa notória morosidade do judiciário. É uma morosidade que vem, segundo os dados do próprio CNJ, só na justiça de primeira instância, em nível estadual, o levantamento que nós fizemos, o juiz recebe em média quase 6.000 processos por ano. Isso, perdão, 1.200, ele tem hoje 6.000 e recebe 1.200. Então ele tem hoje uma demanda de 6 processos em média por dia. Então é social, sim, é social no momento em que a gente busca uma forma de aliviar essa sobrecarga de trabalho que se abate sobre o judiciário brasileiro. Eu colocaria pelo lado dos advogados que também é uma nova frente de trabalho. Por quê? Porque ele tem, a partir daí de trabalhar com mediação e arbitragem, ele tem um novo horizonte. E tanto num como no outro, ele trabalha desde a assessoria ao cliente, ele trabalha assessorando as opções de utilizar a mediação, utilizar a arbitragem, utilizar a conciliação, o momento certo de utilizar esse caminho, até depois no próprio, por exemplo, procedimento arbitral, que ele pode atuar como advogado, ele pode atuar como árbitro. Então é uma nova frente de trabalho, que ele precisa conhecer a matéria. Mas eu diria que a ordem, hoje, ela vê também na arbitragem, na mediação, sim, uma possibilidade ao profissional do direito, ao advogado. Isso é muito positivo. Maia, eu queria que você colocasse aqui para nós, e claro, para o próprio telespectador, a diferença. Que aí nós temos 3 métodos, né? Que é a conciliação, a mediação e também a arbitragem. Bom, a primeira grande diferença, Rimac, é que quando se fala em mediação e conciliação, nós estamos falando de autocomposições. E a arbitragem que a gente chama de heterocomposição. O que significa isso? Na conciliação, na mediação, espera-se que as partes é que construam a solução. E na arbitragem, por ser uma heterocomposição, há um terceiro que vai decidir o conflito. Então, essa é uma grande diferença. Quando nós analisamos os dois institutos, mediação e conciliação, que são autocomposições, a diferença está na forma que o terceiro atua. O mediador, ele é uma pessoa que tem uma técnica em fazer aproximar, em melhorar a comunicação, em aparar as arestas. Já na conciliação, o conciliador ele é mais proativo. Ele, além de facilitar a comunicação, ele também propõe soluções. Então, basicamente, eu diria que seria esses os diferenciais entre os 3 institutos. E nos 3, há a necessidade da figura do advogado? Bom, eu vou te responder afirmativamente do ponto de vista conceitual. Mas do ponto de vista legal, eu tenho que responder negativamente. Por que isso? Nem a mediação, nem a conciliação são regulados por uma lei. Tá? A arbitragem, sim. Na lei de arbitragem não existe a exigência do advogado. Mas nós temos sempre procurado levar as pessoas, principalmente ao usuário, que não é recomendável a pessoa buscar a solução de um conflito sem a presença de um advogado. Tá? É uma questão até, inclusive nos processos, os procedimentos que eu atuo como árbitro, como uma das partes chega desacompanhada de advogado, eu faço questão de orientá-la que aquilo não é recomendável, dando a ela a liberdade de buscar um advogado e consignando em ata que houve a renúncia à presença do advogado no procedimento.
Agora, por que você acha que são as questões, digamos ali, mais técnicas mesmo? Porque isso depois vai ser homologado. E aí tem essa é a referência? Talvez você mesmo respondeu a pergunta para o caso da mediação e da conciliação. Não basta resolver o conflito. Ele tem que ser formalizado mediante um instrumento. Tá certo? Então, na hora de formalizar esse instrumento, a figura do advogado, no meu entendimento, ela é, se não fundamental, ela é importantíssima. E na arbitragem, nós vamos ter todo um processo litigioso, que é muito similar ao processo judicial. É claro que a arbitragem ela tem como grande característica a quebra das formalidades. Mas a questão central do litígio ela permanece. Tanto no judicial como no arbitral, o litígio é o mesmo. Tá certo? Então eu entendo que a figura do advogado ela se faz necessária, embora não seja obrigatória. Ali, média, o que você acredita que possa ser resolvido aí os conflitos? Com certeza, claro, em vista do judiciário é bem mais célere, né? Muito mais célere. Essa é uma das principais vantagens da arbitragem, pensando então nesse meio de solução de controvérsia. Porque a arbitragem está previsto na lei que a solução ela deve ser alcançada em 6 meses. É uma previsão legal. Enquanto que no judiciário nós temos aí históricos de processos que demoram 10, 12, 15 anos. Minha origem é São Paulo. Os senhores sabem que São Paulo é o tribunal talvez o mais congestionado hoje de todos eles. Então nós pensamos em soluções que venham a demorar 15 anos. Numa arbitragem, a previsão legal é de 6 meses. E eu digo que é tão rápido o procedimento arbitral previsto em lei que muitas vezes os próprios advogados, as partes, pedem um pouco mais de prazo, de comum acordo. Agora, nós temos procedimentos arbitrais solucionados em semanas. Isso pode acontecer. Sem falar na questão de conciliação, porque a conciliação ela pode ser imediata. Nós estamos falando de um procedimento em que o conflito ele é julgado, ele é decidido. Isso é muito rápido. E eu diria o seguinte, hoje, por exemplo, uma empresa, ela talvez não sobreviva a um conflito de 10 anos. Se ela tiver um crédito a receber, se ela tem uma questão jurídica, um imóvel, uma empresa ela sofre muito com essa demora. Daí o interesse para as empresas de utilização desse procedimento arbitral. Por quê? Porque ela consegue, de uma maneira muito rápida, solucionar suas controvérsias. Com certeza, um conflito que venha a demorar 10 anos, independente do resultado, mesmo que seja positivo, ele se vier de um momento muito tardio, não resolve. Ele pode quebrar a empresa. São históricos, várias situações isso acontece. Aí mesmo a importância desse procedimento. Francisco, eu posso só completar? Claro, fique à vontade. Eu acho que o Dr. Carralho foi muito feliz nesse exemplo que ele deu, e eu gostaria de colocar aqui, principalmente para o público, um setor em que ainda é muito pouco utilizado e que talvez os próprios contabilistas seriam vetores de propagação, que são os contratos sociais de empresa. Nós tivemos um caso em Belo Horizonte de um sócio retirante de uma empresa em que em 6 meses o conflito foi resolvido. Agora imaginem uma empresa com um conflito societário que dure anos e anos. Como que o fornecedor, o cliente dessa empresa, e até os próprios sócios vão conviver nesse ambiente? A empresa não sobrevive. Não sobrevive. A OAB de São Paulo ela tem internamente uma câmara arbitral exatamente para solucionar conflitos entre os sócios e advogados. Sim. Isso é muito positivo. Tem procedimentos realizados e com êxito realmente muito positivo. Imagina, por exemplo, submeter o próprio escritório de advocacia, um conflito entre os sócios no judiciário. A imagem sairia desgastada, sem dúvida. Sim. Né? E a própria legislação de microempresa, ela sugere que tenha um esforço para que até um aspecto cultural, para a utilização da arbitragem na micro e pequena empresa. Nesse aspecto, há um apoio, um incentivo do próprio SEBRAE em patrocinar essas discussões, porque é uma questão até cultural. A empresa tomar conhecimento de que isso é muito positivo para ela. É uma questão, diria assim, que quase de sobrevivência. Agora, Maia, inicialmente, a conciliação e a mesma a mediação tinha aí talvez um foco mais no público mesmo, as pessoas comuns.
que tivessem os seus litígios, seus conflitos a resolver. Mas aí, a própria mediação, a conciliação também, que eu acabei de dizer, e aí a arbitragem entra num cenário, talvez a arbitragem, nem tanto, eu até gostaria que você explicasse isso, mas as empresas descobriram essas três formas, né? Inicialmente seria, pelo menos a conciliação e a mediação mais para as pessoas comuns, mas não, as empresas também descobriram essas duas formas, mas a arbitragem já tinha mais esse direcionamento para as empresas, micro e pequenas empresas também, não é isso? Bom, nós podemos analisar até num contexto internacional que a nossa lei de arbitragem, que deu efetividade a esse instituto no Brasil, porque o instituto ele existe desde a primeira Constituição brasileira de 1824, mas a efetividade veio há 13 anos atrás, em 1996. O que acontece, então, é que, em nível internacional, realmente os conflitos comerciais, eles são resolvidos majoritariamente em países do primeiro mundo via o instrumento da arbitragem. Agora, o problema maior, isso a gente tem dito sempre, é uma questão cultural. O próprio ministro Gilmar Mendes, que nós ouvimos no início do programa, ao tomar posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele alertou que nós precisamos acabar com a cultura justicialista que existe fortemente entre nós, de que todos os problemas devem ser resolvidos pelo judiciário. Então, as pessoas estão se conscientizando de que não é só o judiciário que pode resolver os seus conflitos. E existe um outro aspecto que é muito importante. Você pode, às vezes, resolver um litígio, mas não resolve o conflito. Isso acontece muito na área familiar, do qual o Dr. Carralho é especialista. Uma separação de um casal, por exemplo, onde a guarda do filho fica com um dos cônjuges. O litígio acabou, porque ficou decidido que um deles vai ter a guarda do filho. Mas eu pergunto, o conflito acabou? Não, às vezes o conflito está começando. Daí que nós temos notícia, dentro da nossa comissão da OAB Minas, do grupo de mediação que nós temos, conflitos familiares de longos anos se resolvem via mediação, porque se resolve o conflito e não só o litígio. Daí é que eu acho que isso. E principalmente um outro aspecto que eu reputo, que esse instituto, principalmente da arbitragem, tem crescido bastante no meio das empresas, é que os contratos que elegeram a arbitragem foram assinados há alguns anos atrás. E agora é que estão surgindo os conflitos. Então começam a aumentar a base de contratos e os conflitos estão surgindo. Nós temos um caso também, que eu acompanho, em Belo Horizonte, de uma grande construtora, que há coisa de 5 anos atrás ela começou a paulatinamente incluir nos seus contratos de compra e venda a cláusula compromissória de arbitragem. Ou seja, renunciando ao poder judiciário e elegendo a via arbitral. Então, de um ano para cá, cresceu muito, porque as pessoas começaram a parar de pagar, as pessoas começaram a usar o imóvel, deu um problema. Então, isto também contribui para o aumento da efetividade do Instituto. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum hoje falando sobre mediação e arbitragem, e aí vamos direcionar isso um pouco já para o lado das micro e pequenas empresas e empresas em geral no Brasil. Um rápido intervalo, em seguida estaremos